Bom dia, irmãos. Que bom estar aqui mais uma vez com vocês. Que bom que você está aqui nessa manhã. Nós vamos meditar um pouquinho nessa manhã nas Escrituras mais uma vez e eu queria que você, mesmo assentado, curvasse a sua cabeça, amém? Vamos orar mais uma vez ao Senhor? Jesus, nós te louvamos. Eu te louvo, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor tem colocado diante de mim, Pai, de compartilhar e ouvir da Tua palavra. Que nessa manhã, Deus, como já foi dito aqui, o Senhor possa vir sobre nós. Que aquilo que vem do Senhor, Pai, entre no mais profundo do nosso ser. Nós queremos, Senhor, receber tudo o que o Senhor tem para nós nessa manhã. Que as Escrituras, Deus, ganhem forma diante de nós. Que essa letra, Deus, possa saltar de um livro e alcançar os nossos corações, ao ponto de nós o enxergarmos, Jesus. Obrigado por essa manhã, que o seu nome seja glorificado. Amém? Glória a Deus. Você pode abrir comigo a sua Bíblia, nós vamos ler alguns textos nessa manhã. Eu queria que você abrisse no livro de Números. Nós vamos iniciar lendo um texto em Números 21. Glória a Deus. Números 21. Amém? Amém? Todos encontraram? Nós vamos ler, vamos começar do primeiro versículo, Números 21, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Quando o rei cananeu de Arade, que vivia no Neguebe, soube que Israel vinha pela estrada de Atarim, atacou os israelitas e capturou alguns deles. Então Israel fez este voto ao Senhor: Se entregares este povo em nossas mãos, destruiremos totalmente as suas cidades. O Senhor ouviu o pedido de Israel e lhes entregou os cananeus. Israel os destruiu completamente, a eles e as suas cidades, de modo que o lugar foi chamado de Hormá. Partiram eles do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente pelo caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos essa comida miserável. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo, e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse: Pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore, pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: Faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Amém? Irmãos, acho que eu já falei isso aqui algumas vezes, ministrando a palavra, mas eu gosto de olhar para a história do povo de Israel e ver o quanto aquilo que Deus fez no meio daquele povo reflete as nossas vidas. E é interessante porque quando a gente olha a história, desde quando aquele povo se tornou um povo do Senhor escolhido, até o fim da história deles nesse contexto bíblico, a gente vê quantas coisas aconteceram. Algumas histórias de altos e baixos, coisas que aquele povo viveu diante do Senhor, milagres assim maravilhosos, e ao mesmo tempo algumas histórias que chegam a ser assustadoras, né, aos nossos olhos, como essa que a gente leu. Parece que são contextos muito diferentes que aquele povo viveu na jornada que eles tinham com o Senhor. E esse texto que nós lemos aqui, ele retrata uma passagem onde aquele povo estava num período entre o Egito e Canaã, de um período onde eles estavam saindo de serem escravos, serem subjugados pelo povo egípcio,
até a chegada deles à terra que o Senhor já havia prometido há muito tempo, que era Canaã. Só que esse contexto de sair do Egito e chegar a Canaã, aconteceram muitas coisas. E uma das coisas que aconteceram foi esse texto que a gente leu. E eu queria, antes de nós entrarmos de fato naquilo que eu quero trazer para os irmãos nessa manhã, que a gente olhasse para esse texto, e eu vou tentar dividir ele aqui rapidamente em algumas partes, para a gente chegar naquilo que eu quero trazer para vocês nessa manhã. Então, num primeiro momento, se você olhar do versículo 1 ao versículo 3, a gente tem o entendimento da destruição do rei de Arade. O que aconteceu ali naquele contexto? Aquele povo que saiu do Egito, estava indo para Canaã, eles encontraram ao longo do caminho alguns desafios. Principalmente quando eles estavam mais próximos de conquistar a terra, o Senhor, ao longo dos anos, ao longo do caminho do deserto, foi preparando aqueles homens e mulheres para serem um povo que ia precisar combater os povos que já estavam habitando em Canaã. Então eles precisariam guerrear contra alguns povos. Mas não só naquele lugar, quando eles chegassem, ao longo do caminho, como eles estavam peregrinando, eles iam passar em alguns territórios. E isso, com certeza, ia confrontar quem vivia naqueles territórios. O contexto daquele povo naquela época era um contexto de combate, era um contexto de guerra, era um contexto de: você entrou na minha terra, não é amigo, é inimigo. Você entrou na minha terra, você pode querer conquistar ela. Então eles viviam em confrontos constantemente. E o contexto aqui da história diz que eles chegaram nesse lugar e um rei específico, que era um rei cananeu, resolveu confrontar aquele povo, resolveu, desafiar o povo de Israel. Então, vou ler novamente os versículos de 1 a 3, que diz assim: esse rei cananeu, esse rei de Arade, ele vivia numa região, ele soube que Israel estava vindo por uma estrada específica e resolveu atacar aquele povo. E o que acontece nesse momento? Para tentar se livrar dessa destruição, de ser dominado por um povo inimigo, aquele povo de Israel tomou uma decisão. Eles foram ao Senhor e falaram: Senhor, fizeram um voto ao Senhor: se o Senhor nos entregar esse povo inimigo, nós vamos destruir tudo, vamos destruir cidade, vamos destruir o povo, nós vamos entregar esse povo ao Senhor. Então o povo de Israel faz um voto, pedindo a Deus: se o Senhor vir ao nosso encontro e nos auxiliar, nós vamos fazer algo em retorno ao Senhor. Aí eu olho para as nossas vidas e penso, quantos votos nós não fazemos diante do Senhor e muitas vezes nem cumprimos, irmãos? Deus, se o Senhor fizer isso na minha vida, não como barganha, mas a gente tem esse costume de ir a Deus: não, Deus, faz isso por mim que eu faço isso. Não, Deus, libera essa porta que aí eu vou ser assim. Senhor, se essa coisa acontecer, eu nunca mais faço isso. Como se fosse uma moeda de troca ao Senhor. Mas nesse contexto foi o que o povo fez. Senhor, se o Senhor nos livrar, se o Senhor entregar esse povo inimigo, nós vamos destruí-los. E o que é mais interessante? Porque naquele período de peregrinação, esse povo de Israel vivia altos e baixos com o Senhor. E aqui foi um momento onde Deus os ouviu, e não só os ouviu, como Deus atendeu o pedido do povo de Israel. O Senhor entregou aquele rei, aquele povo nas mãos de Israel. Israel vence aquela batalha. E até aqui, tudo bem, É um momento de alta do povo de Israel. O Senhor permite que algo aconteça, eles vivem um contexto de combate, mas saem com a vitória. Só que quando a gente continua lendo o texto, a gente percebe que as coisas não vão tão bem assim. Num segundo momento, nos versículos 4 e 5, olha o que acontece. Versículo 4 diz assim: partiram eles para o monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom, mas o povo ficou impaciente pelo caminho. Sabe o que eu acho interessante aqui, irmãos? No versículo anterior, eles fazem um voto com o Senhor atende o voto deles, Ou seja, é como se fosse assim, para você entender: se você orasse algo ao Senhor hoje, pedindo algo ao Senhor, Deus atende aquilo que você pede. É bom ou não? É muito bom. Mas aí, um pouco depois, por algum motivo, você começa a reclamar do Senhor. Parece algo incoerente, não é? Um povo que acabou de ouvir, de receber uma resposta do Senhor, agora está reclamando, ficou impaciente. Olha só o perigo de nós ficarmos impacientes ao longo da nossa jornada com Deus. A impaciência, ela é um perigo porque ela pode ser porta para outros erros nas nossas vidas.
Então, muitas vezes, a nossa dificuldade no nosso contexto, e até falando sobre nós hoje, é esse contexto de espera. Sermos pacientes em Deus, sabermos esperar. Eu acho que mais do que nunca, né? Nós somos muito imediatistas. A gente vem até para o Senhor, irmãos, a gente vem para Deus para orar, parece que a gente quer assim, você fala com Deus, você quer que aconteça assim, ó, instantâneo. Ai, Deus, eu preciso disso. Senhor, eu quero que isso seja resolvido. Senhor, faz isso na minha vida. Deus, abre uma porta. Deus, faz isso, faz aquilo, traz isso, traz aquilo. E quando as coisas não acontecem no nosso tempo, ou de uma forma rápida, a gente tende a ficar também um pouco impacientes. Então, olhar para o povo de Israel nesse contexto é enxergar as nossas vidas também, de irmos a Deus, querermos algo, e eu falo isso sobre a minha vida, mas você pode pensar na sua. O que é que você está pedindo ao Senhor aí há tanto tempo em insistência, ainda não aconteceu, e talvez você até perdeu a paciência com o Senhor, nem está orando mais porque, chega, cansei. E foi isso que aconteceu aqui, o povo cansou. Só que o povo não só cansou, ele não só se tornou impaciente, mas olha o que eles fizeram. Olha o versículo 5. E falou contra Deus e contra Moisés, dizendo, isso é o povo, tá? Eles falaram assim: por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos essa comida miserável. Sabe qual foi o maior problema aqui? Não foi a impaciência do povo, mas foi essa atitude que eles tomaram depois dessa impaciência. É quase aquele irar, mas não pecar. Eles se tornaram impacientes com o contexto natural, mas as ações que eles tomaram depois foram perigosas. Irmãos, eles começaram a reclamar daquilo que Deus já havia feito. Se você ler a história nos capítulos anteriores, nos livros anteriores, nós vemos quantas coisas Deus fez para o povo de Israel. E uma das coisas que Deus fez no meio de um deserto foi prover o maná, que era uma espécie de pão, de alimento especial que Deus desceu do céu e entregava porções diárias para um povo que não tinha o que comer naturalmente, e Deus sustentou aquele povo durante muitos anos com esse alimento. Mas olha o que diz esse versículo, diz que o povo se tornou impaciente, começou a reclamar do contexto que eles estavam vivendo, e pior do que isso, começou a se lembrar de um tempo passado, como se aquilo fosse bom. Irmãos, o povo de Israel, quando vivia no Egito, eles eram escravos, e eles estavam dizendo para Deus que eles estavam sentindo falta de um tempo. Por quê? Porque ali onde eles estavam só tinha aquilo, e eles não queriam aquilo. E tem uma expressão que é muito forte nesse versículo 5, que eles dizem, no final do versículo, né? Eles dizem assim: nós detestamos essa comida miserável. E qual detestar que eles estão dizendo aqui? Que comida é essa? Eles estão falando do maná. Sabe, irmãos, que atitude de ingratidão desse povo, né? Deus provia algo para eles diariamente, e eles olham para o Senhor e falam: nós estamos detestando isso que o Senhor está nos dando. É chocante nós olharmos para a história e vermos o povo de Israel fazer isso, mas muitas vezes nós fazemos as mesmas coisas com outras palavras, ou em um contexto diferente. A nossa dificuldade de, às vezes, enxergar as Escrituras é porque a gente tem um contexto muito específico de um povo que vivia algo aqui. Nós não estamos em um deserto, né, fisicamente, não estamos sendo sustentados por um maná fisicamente, mas nós estamos vivendo dias onde nós somos sustentados pelo Senhor no nosso contexto natural. E muitas vezes a nossa atitude diante de Deus é a mesma do povo de Israel. Nós estamos impacientes e, mais do que isso, nós estamos reclamando das porções que Deus nos dá. A insatisfação nunca está bom. Nunca é suficiente, nunca é aquilo que você quer, é um desejo humano, né? Mas essa insaciedade, para um lado ruim, de olhar para o Senhor e falar: Deus não está bom, Deus isso, Deus isso, Deus isso, Deus isso, começa a reclamar, começa a murmurar, e quando vê as porções do Senhor, você está dizendo: Deus, eu não quero isso para a minha vida. E foi o que aconteceu. Só que o pior de tudo é que esse mesmo povo já havia feito isso antes. Eles estão reclamando do maná aqui, nesse contexto, logo depois de receber uma resposta do Senhor. Você não precisa abrir a sua Bíblia, mas lá em Números, no capítulo 11, nos versículos 4 a 6, diz o seguinte: um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula, e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se, dizendo:
Ah, se tivéssemos carne para comer. Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Mas agora perdemos o apetite. Nunca vemos nada a não ser este maná. Olha só, mais uma vez, e isso aqui na verdade aconteceu antes. O povo dizendo para o Senhor que estava sentindo saudade do Egito. Irmãos, isso não faz sentido. Eles olharem para o Senhor e falar que está sentindo falta de um contexto onde a vida deles era uma vida de escravidão. É a mesma coisa de você que talvez não cresceu no Evangelho, né? aceitou ser aceito por Jesus, talvez com mais anos na sua vida, de você olhar para um tempo que você não vivia com o Senhor e falar: ah, Deus, eu sinto saudade lá daquela época. Ah, porque quando eu vivia naquela época era bom. Porque quando eu vivia naquela época tinha isso, tinha aquilo. Ah, Deus, hoje não está legal. Hoje olha o que eu tenho. Eu tenho o maná. Só o maná, só essa porção que o Senhor me dá. Mas quando eu vivia lá eu tinha pepinos, Deus, eu tinha cebola, Deus, lá tinha alho poró, ó, que coisa mais boa. O povo olhando para um contexto natural e falando para Deus que estava sentindo saudade de um tempo de escravidão. E a nossa atitude, muitas vezes, como do povo de Israel, de reclamar, de murmurar pelo caminho, de não querer as coisas do Senhor, não é diferente. É como se nós estivéssemos diante do Senhor dizendo: Deus, eu sinto saudade de um tempo onde eu era escravo. Eu sinto saudade de um tempo onde eu estava cativo como um povo sobre outro povo, mas eu prefiro aquele tempo do que esse tempo que eu estou com o Senhor. Irmãos, nós fazemos isso constantemente. Como eu disse, a diferença é que o nosso contexto natural é outro. Mas sabe o que é estranho? Porque aquele povo estava iludido. E essa mesma ilusão, ela vem perpetuando dentro, né, das igrejas, no nosso meio, daqueles que temem ao Senhor, de achar que um tempo antes do Senhor, era um tempo melhor do que o tempo que nós estamos com o Senhor. A gente olha para as coisas naturais, e isso tem que trazer temor para os nossos dias, para as nossas vidas. E aqui, mais do que isso, nós temos aqui o povo reclamando, e especificamente eu quero que você observe e grave aí no seu coração, o povo reclamando do maná. Mas aqui, irmãos, o maná, ele é uma simbologia do próprio Cristo. O maná no deserto foi um pão que veio do céu, amém? Era uma porção diária, e olha que bondade de Deus, irmãos. O Senhor diariamente vinha e trazia uma porção para aquele povo se alimentar. Mas quando nós olhamos as Escrituras, ligando o Antigo Testamento e o Novo Testamento, nós vemos que o maná, ele é uma simbologia de Jesus. Olha só, Neemias 9,15, não precisa abrir, mas escute. Na fome deste-lhes pão do céu, e na sede tiraste para eles água da rocha. João 6,51 diz assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então, irmãos, aquele povo, ao reclamar de uma porção de Deus, era como se eles estivessem reclamando do próprio Deus. O maná como uma forma de alimentar eles no deserto, mas entenda também este maná como o próprio Cristo, que é o meu alimento e o seu. Nós, nessa atitude desse povo, ao reclamarmos do Senhor, ao reclamarmos da provisão do Senhor, você não está reclamando de um pão num período de deserto, mas você está reclamando do próprio Cristo. Quando nós rejeitamos aquilo que Deus tem para as nossas vidas, a porção de Deus para as nossas vidas, nós estamos olhando para o Senhor e reclamando dele, da pessoa de Jesus, da figura daquilo que Jesus representa para as nossas vidas. E eu não sei para você, mas isso me traz muito temor, de olhar para a minha vida e pensar: meu Deus, quantas coisas eu reclamo. Eu podia dar uma lista aqui, né, irmãos? Eu acho que talvez todos nós, de quantas coisas nós reclamamos. E eu falo coisas que vêm do Senhor. Eu não estou falando de coisas ruins. Coisas ruins a gente também reclama, né? Mas eu estou falando, às vezes, das porções de Deus, que a gente reclama por quê? Porque não é exatamente como você e eu queremos.
E o fato de não ser como nós queremos, para nós, muitas vezes, gera insatisfação. Ah, Deus, eu não gosto. Ah, não, Deus, não está legal, não está bom. E aí, seguindo no texto, chega naquele momento assim que escandaliza as nossas vidas, os versículos 6 e 7. O que acontece? Versículo 6 diz assim: Então o Senhor enviou serpentes venenosas para morderem o povo, e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse: Pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore, pedindo ao Senhor que tire as serpentes do nosso meio. E Moisés, ele orou pelo povo. Então aqui é o ápice do momento ruim do povo. Aquela reclamação gerou uma consequência naquele contexto que eles estavam vivendo. Irmãos, aquele povo estava no deserto, e eu tenho certeza que não era fácil aquilo que eles já estavam vivendo. Só o contexto natural já era muito, muito difícil, né? Um contexto que não era fácil para eles seguirem ali até chegarem em Canaã. E para piorar toda a dificuldade, o povo reclama e o Senhor intervém, mas o Senhor intervém castigando aquele povo. A Bíblia fala que Deus envia serpentes e serpentes venenosas no meio daquele povo. E pior de tudo, essas serpentes começam ali a picar algumas pessoas, e essas pessoas estavam morrendo. Você pensa o desespero daquele povo, porque não tinha o que fazer. Não tinha lá um lugar para você ir, para você tomar um soro lá e tentar reverter o veneno. Já era. Começou a picar o povo começou a morrer. E aí, nós temos aqui mais uma vez o povo se curvando, reconhecendo aquilo que eles fizeram de errado diante do Senhor. Nossa, meu Deus, estragamos tudo. Não, vamos lá para Moisés. Moisés, meu amigo, nós pecamos quando falamos mal de você, quando falamos mal do Senhor. Vai lá e ora para ver se Deus tira essas serpentes do nosso meio. Olha para você ver, né? O povo assim, eu fico pensando, Moisés ali, ele fazia, né, esse intermédio entre o povo e o Senhor. Mas eu acredito que aquele povo estava com tanto medo, né, do contexto natural e do Senhor principalmente, que eles vão lá, vai lá você. Se a gente pedir, sabe lá o que vai acontecer, né? Nós vamos morrer junto também. Então eles pedem para que Moisés de alguma forma venha intervir, e Moisés vai lá e ora mais uma vez, como ele fez várias vezes, né, nas lambanças do povo de Israel naquele tempo. Ele vai e ora. Irmãos, e surpreendentemente, né, Deus é maravilhoso, não é? O que o Senhor faz? O Senhor traz uma resposta para aquele povo. Só que o mais interessante é a maneira como Deus resolve agir para gerar livramento para aquele povo. Lê comigo aí os versículos 8 e 9. Olha só que coisa interessante. Diz assim: O Senhor disse a Moisés: Faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela viverá. Moisés então fez uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Parece uma coisa assim, como se Deus estivesse agindo de uma maneira muito sem sentido, né? O povo está sendo picado por uma serpente. Aí o Senhor vira para Moisés e fala assim: então você vai lá e vai fazer uma outra serpente, só que essa de bronze. Você vai colocar ela num poste, em alguma estaca, enfim, num lugar alto. E quem for picado por uma serpente, pelo animal, quando olhar para a serpente de bronze, não vai morrer. E assim, eu não sei na sua cabeça, mas acho que as primeiras vezes que eu lia esse texto, eu ficava assim: gente, o que Deus está fazendo aqui, né? Que coisa. Mas olha que interessante, porque Deus também não faz coisas assim nas nossas vidas. Deus age assim, às vezes, de uma forma, porque Ele é Deus, e glória a Ele por isso, que a gente não entende. Meu Deus, um povo sendo picado por cobra, aí o Senhor fala: faz lá, Moisés, uma cobra, e quem olhar para ela não vai morrer. Mas essa foi a maneira que o Senhor quis fazer ali. E por que é assim estranho a gente pensar nessa maneira que Deus fez? Porque a serpente, no contexto bíblico, era uma figura que representava maldição. Se você ler lá em Gênesis 3,14, né, tem uma palavra de maldição sobre a serpente. Então, a figura da serpente era uma figura que representava a maldição. Mas olha só, quando a gente olha, o Senhor fala para Moisés: você vai fazer uma serpente, mas você vai fazer uma serpente de bronze. E o bronze, na Bíblia, ele é também uma simbologia que representa juízo, e ele representa justiça.
Mas não parece uma coisa assim sem sentido? Maldição e juízo, maldição e justiça caminhando juntas? O que o Senhor estava querendo dizer ali? Quando a gente olha no original, a palavra, né, serpente de bronze, é Nahash Nehoshet, que significa exatamente isso. Nahash é serpente, Nehoshet, que significa o bronze ali, maldição ou juízo. Então nós temos aqui o Senhor falando para Moisés que iria haver uma figura representativa de maldição e justiça, para que aquele povo, ao ser picado pela serpente, sobrevivesse e não morresse. E aí eu pergunto para os irmãos, será que a gente encontra um outro cenário na Bíblia, onde você pode olhar e dizer, existe maldição e justiça caminhando juntas, a não ser nessa representação dessa figura de uma serpente de bronze? Irmãos, como eu disse, né, o Antigo Testamento, ele é junto com o Novo, uma história só. É a palavra do Senhor, é um complementando o outro. Quando você e eu olhamos para a palavra e enxergamos o Calvário, quando nós olhamos para a cruz, nós olhamos e enxergamos exatamente o mesmo contexto de Números 21. A cruz é o lugar onde você encontra maldição e justiça caminhando juntas. Quando você lê o texto, né, Paulo diz assim, lá em Romanos 4, 25. Não precisa abrir, mas escute. Romanos 4, 25, ele diz assim: ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. 2 Coríntios 5, 21, diz assim: Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Gálatas 5,13 diz assim: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E para contrariar toda a lógica da nossa mente humana, o próprio Jesus traz uma declaração, lá em João 3, esse eu queria que você abrisse a sua Bíblia, abre aí, João 3, nós vamos ler o 14 e o 15. Esses 3 versículos anteriores está falando exatamente sobre aquele que não tinha pecado, que se colocou num lugar de pecado, aquele que não tinha pecado, que se tornou maldição para trazer redenção. O Senhor Jesus, colocado ali na cruz, exatamente assim como aquela serpente que foi levantada no deserto, representando maldição e juízo. Mas você vai entender melhor isso. Olha o que aqui diz, Jesus está tendo o contexto é o seguinte, Jesus está tendo uma conversa com Nicodemos aqui, um pouco antes, e ele vira e fala assim, João 3, 14 e 15. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Irmãos, o que para mim é assim chocante, né? Jesus, que essa declaração foi dele, dizendo que assim como aquela serpente de bronze foi levantada no deserto, ele está falando de si mesmo, ele diz que o Filho do Homem precisaria ser levantado. Você consegue entender, em outras palavras, Jesus está dizendo que ele era como aquela serpente, ele está se comparando, né, o ato que ele ia viver com aquele ato. Jesus, ele está dizendo exatamente isso. É como se ele falasse, olha, eu vou ser levantado, e ali Nicodemos com certeza não estava entendendo o que ele estava dizendo, mas nós estamos entendendo aquilo que ele disse. Ele está dizendo que da mesma forma ele seria levantado. E quando nós olhamos para a cruz, irmãos, a cruz deixa claro que o pecado é a maldição que assolava. Ali no contexto de Números, existia uma maldição de morte, porque o povo estava sendo picado por cobras, por serpentes, e o Senhor gerou uma figura, uma imagem de uma serpente de bronze, para que ao olharem para ela, eles vivessem. E nós, irmãos, da mesma forma, a cruz está dizendo para nós, existia uma maldição,
E essa maldição era sobre a minha vida e era sobre a sua vida também. Existia algo que assolava todos nós. Existia algo que gerava condenação para mim e para você. Você querendo ou não. E não só nós, toda a humanidade. Mesmo aqueles que entendem e aceitam isso, como aqueles que não entendem e nem querem saber sobre isso. Não importa, sobre todos nós existia uma maldição do pecado, lá desde Adão e Eva, que se arrastou até nós. E essa figura de maldição, ao mesmo tempo que é representada na cruz, nós temos ali Jesus sendo julgado para desfazer essa obra de maldição. Jesus sendo erguido, Jesus se entregando para que essa obra de pecado e de maldição fosse desfeita. Aqueles que olhavam, irmãos, para a serpente de bronze, eles eram curados. O Senhor permitiu, Deus permitiu que fosse dessa forma. Mas aqueles que olham para a cruz não são só curados, são salvos. Só que é interessante, irmãos, porque esse olhar, ele não é só um olhar natural. Ele não é só um olhar visual, até porque a gente não tem Jesus crucificado nesse momento para você ficar olhando num ato visual. Mas ele vai muito além disso. Hebreus 12, 1 e 2 diz assim, eu quero ler, preste atenção. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos foi proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. No texto, irmãos, de Números, que nós lemos no início dessa palavra, a palavra olhar ali, que diz que eles precisariam olhar para a serpente, no original ela é Raá. Interessante, Até a primeira ministração que eu trouxe aqui, eu falei exatamente sobre essa palavra, e nem foi proposital, mas aquela palavra ali no original, ela significa considerar, perceber, aprender a respeito, observar, vigiar, descobrir. E aqui, nesse texto de Hebreus, e é importante nós entendermos que lá em Números é no hebraico e aqui em Hebreus é no grego, a palavra, a expressão olhar firmemente, no original, no grego é aporal, e aporal é ver com os olhos, ver com a mente, perceber, conhecer e dar atenção. Então, irmãos, muito mais do que você simplesmente, porque o olhar com os olhos faz parte, mas muito mais do que isso, olhar para a cruz é considerar, olhar para a cruz é perceber, olhar para a cruz é dar atenção. Então nós olhamos para Jesus ali naquele lugar, representando essa simbologia, e nós precisamos ter um olhar que percebe Cristo ali, um olhar que dá atenção para aquilo que o Senhor fez ali. No contexto de Números, olhar a imagem da serpente fez com que aquele povo reconhecesse que eles estavam debaixo de uma maldição, que existia um juízo e que Deus proveu algo que os livrou naquele lugar. E nós também, quando olhamos para a cruz, não é diferente. Mesmo não estando naquele contexto, nós olhamos para a cruz, nós percebemos que existia sim uma figura de maldição, que era o pecado, uma figura, um símbolo de destruição, e que o Senhor ali naquele lugar, a atitude dele ali naquele lugar, veio sobre nós com grande generosidade, porque nós não merecíamos aquilo que ele fez. E Deus, irmãos, quando ele levanta o Senhor Jesus no Calvário, nós precisamos entender que aquele lugar cabia a nós, que aquele lugar aonde houve uma entrega era o nosso lugar. Olhar para a cruz precisa simbolizar, representar, irmãos, uma obra de identificação. Nós precisamos olhar para Cristo e nos identificarmos com Ele, identificarmos que aquilo deveria ser sobre nós, que aquilo que Ele fez, que aquilo que Ele viveu, que aquilo que Ele assumiu em nosso lugar, numa atitude de substituição.
Por amor às nossas vidas, o Senhor se levanta naquele lugar. E tem uma canção que eu gosto muito, que ela tem um trecho dela que diz assim, que ao olhar para a cruz, eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Eu não sou merecedor, mas a sua graça me alcançou. A cruz, irmãos, ela ofereceu uma solução duradoura. Aquela serpente de bronze foi uma solução passageira, porque era um contexto momentâneo que aquele povo estava vivendo. Depois que passou aquele momento, passou. Ficou só a simbologia daquilo que aquele povo viveu, ficou a história. Mas a cruz não, irmãos. A cruz é uma solução que aconteceu naquele momento, mas que está refletido sobre nós hoje e até toda a eternidade. Porque a obra da cruz, ela é eterna. Olha que coisa mais interessante, porque para o mundo, irmãos, sobre a ótica humana, nós olharmos para a cruz é escândalo. É escândalo. Tem um texto, em 1 Coríntios que diz que a palavra da cruz, ela é loucura para aqueles que perecem. Mas para nós que somos salvos, ela significa, ela representa o poder de Deus. O mundo não consegue entender o que há nessa cruz, natural. E a cruz, entenda, a cruz de Jesus. O que isso representa? E quando nós falamos sobre essa obra da cruz, nós precisamos sim levar o nosso coração a observar, a entender a obra do sangue, a obra das feridas, a agonia, a angústia. É olhar para aquele lugar e enxergar todos esses pontos. Tem um escritor chamado Thomas Dubai, que ele chama isso de o esplendor consumado em um monstruoso horror. De fato, a obra da cruz foi um horror, é uma obra assustadora aos olhos humanos, mas há um esplendor glorioso sobre as nossas vidas ao olhar para isso. Nós não olhamos para isso como o mundo olha, ficando assustado, como se fosse um ato de atrocidade contra alguém, Se fosse descrever isso através daqueles que representam os direitos humanos, é um absurdo o que fizeram ali. Mas nós, quando olhamos aquele absurdo, nós entendemos a glória que houve na entrega de Jesus naquele lugar. Gálatas 6,14 diz: eu me glorio na obra da cruz. Nós olhamos para a cruz e vemos a glória do Pai refletida no Filho. Nós olhamos para a cruz e enxergamos a grandeza da entrega de Jesus sobre nós. Quando o autor, acho que alguns irmãos aqui conhecem, até leram o livro A Cruz, do Bob Sorge, ele fala algo interessante, porque ele diz assim que os morávios, que foi um povo muito conhecido pelo movimento de avivamento que aconteceu no meio deles, quando eles iniciaram essa jornada missionária deles, eles tinham um evangelho de sangue e de feridas. O que isso quer dizer, irmãos? Significa que a mensagem da cruz era o centro do evangelho daquele povo que falava sobre o Cristo e o Cristo crucificado. E sobre as nossas vidas, irmãos, o centro do nosso evangelho, mais uma vez, não tem como a gente não falar sobre isso, é o Senhor. É essa mensagem desse Cristo que se entrega, que padece, que morre, mas que se coloca num lugar, e Ele vem com a sua obra de redenção, Ele ressuscita para cumprir o plano dele sobre as nossas vidas. Olhar para a cruz, irmãos, como eu disse, é muito mais do que um ato visual. É muito mais do que você só olhar para um contexto histórico e natural que aconteceu. Você está olhando para aquilo que Jesus fez, pela entrega dele. E quando a gente olha para aquele contexto natural, agora eu queria que você pensasse comigo no momento em que Jesus de fato é crucificado. É muito assim, eu nunca tinha parado para pensar nisso dessa forma, até a primeira vez que isso veio diante de mim, que aquelas pessoas que estavam ali naquele contexto, que viram a crucificação, que acompanharam ali um momento um pouco antes, durante e depois, quase todas eles não entenderam aquilo que estava acontecendo. Eles não entenderam naquele momento, nem mesmo aqueles que caminhavam com Jesus, eles não entenderam a grandiosidade daquela ação. Irmãos, nós estamos falando aqui sobre, de fato, o evento que define toda a história.
E aqueles homens e mulheres, eles não tinham a consciência do que estava acontecendo. E à exceção de 2 ali que proferiram algumas palavras, eles não souberam nem dizer, nem proferir uma palavra que representasse a entrega de Jesus naquele lugar, que entendesse aquele contexto de glória que estava acontecendo. Não era só alguém morrendo em um lugar, não era só a entrega de um homem supostamente pela humanidade, mas era um ato de mudança, irmãos, eterno naquele lugar. E o que me deixa assim até angustiado é pensar que, da mesma forma, nós estamos vivendo dias onde essa obra da cruz, ela está assim diante de nós, porque nós olhamos para essa cruz sem esse mesmo entendimento. E isso é terrível, porque nós conhecemos a mensagem do Evangelho, mas da mesma forma nós estamos desapercebidos daquilo que representa a cruz nas nossas vidas. E quando eu digo a cruz, entenda, Jesus, nós estamos desapercebidos da obra do Cordeiro que reflete sobre nós, irmãos. Porque é muito fácil nós olharmos para a história e dizer: olha lá, se eu estivesse lá naquele lugar, mas eu não ia ter ficado daquele jeito. Eu tenho certeza que se eu estivesse lá naquele lugar, eu ia ter entendido. É muito fácil a gente falar isso, mas nos nossos dias a gente não faz. No nosso contexto natural a gente não faz. Nós estamos chegando, perto do Natal, aí a gente pega datas como Natal, como Páscoa, As pessoas, irmãos, elas olham para essas datas, apesar de a gente entender que elas não representam efetivamente a história, enfim, cronologicamente, mas o olhar para essas datas naturais, as pessoas nem sequer enxergam o que isso representa. Irmãos, e nós fazemos as mesmas coisas. Nós passamos por marcos na história e a gente está desapercebido de igual modo, de olhar para a cruz e, beleza, porque eu pergunto para você e para mim também nessa manhã, quando vem essa imagem sobre a sua cabeça, o que é gerado na sua mente, o que é gerado no seu coração? Você olhar, você lembrar, você pensar na obra de Jesus, te traz algum temor, te traz algum sentimento, te traz alguma coisa? Ou não te traz nada, ou só te traz uma lembrança da história, ou só te traz uma lembrança de uma igreja, de um povo, de um culto, de uma coisinha ali que talvez arrepia os cabelos do seu braço. Irmãos, é muito mais do que isso, é muito mais do que estar olhando só para uma coisa natural. Nós estamos olhando para a entrega de Cristo, e esse é o centro do Evangelho, é a mensagem de Jesus. Mas nós não estamos pregando, nós não estamos ouvindo, nós não estamos vivendo um evangelho de cruz. A gente está vivendo um evangelho de muitas coisas, mas um evangelho de cruz nós não estamos vivendo. Nós não conseguimos olhar e como eu disse, isso traz temor no meu coração, porque nós temos acesso à palavra, nós temos acesso à história, nós somos indesculpáveis. Porque aquele povo naquele contexto, eles não tinham as escrituras compiladas como eu e você tem hoje. Eles não tinham ainda a revelação do Espírito Santo para trazer o que significava aquilo ali naquele momento. Mas eu e você nós temos. Eu e você nós temos a palavra de Deus, as escrituras. Eu e você nós temos a atuação do Espírito Santo, que pode sim estar na sua vida diariamente, trazendo revelação e entendimento. Mas nós temos isso, e da mesma forma nós estamos desapercebidos do Evangelho da cruz. Nós não estamos enxergando a obra do Cordeiro como deveria ser, e muito menos, nós nem vivemos isso. Quem dirá viver, irmãos? Quem dirá viver? Aí vamos seguindo os nossos dias, o Juliano falou isso aqui no início, sendo atropelados, sendo carregados, sendo arrastados por tudo e todos, por um monte de coisas e pessoas, mas aquilo que de fato deveria importar e ser eterno, a gente olha, mas não compreende. Irmãos, isso precisa gerar desespero no nosso coração. Se você de alguma forma olha para as escrituras, você lê um texto como esse, onde Jesus diz que ele iria se levantar como uma serpente de bronze, foi levantada no deserto, que ali representava cura para o povo, e ele se levanta e gera salvação. Se isso não mexe com o seu coração, irmãos, pensa no seu evangelho. Tem alguma coisa aí que está lhe faltando e me faltando.
Isso aqui é uma mensagem que precisa queimar no nosso interior, e é queimar até o fim, irmãos, até o fim. É aquele fogo que não apaga. Sabe aquela candeia lá das virgens que não apaga? É a mensagem do Cordeiro reacendendo o sacrifício de Jesus em nós todos os dias, todos os dias, todos os dias. E é isso que nos faz caminhar no Senhor. É isso que nos faz caminhar, não motivados por coisas naturais, mas motivados por aquilo que é eterno. Porque aí não importa se você vai viver 10 anos, 50 ou 100, não importa se você vai ter os bens, as riquezas, a família, o dinheiro, tudo que você quer, mas aquilo que importa, você e eu, nós já temos, e é a obra da cruz. E isso ninguém tira, e isso ninguém muda, porque o seu contexto natural, ele pode mudar. Hoje pode estar tudo bem, amanhã não, depois de amanhã talvez não, melhora, pior, isso pode acontecer, mas a obra de Cristo, a entrega dele e a representação disso na sua vida não muda, e não tem quem seja capaz de mudar isso. Isaías 45, abra sua Bíblia comigo, Isaías 45, 21 ao 23. Vamos ler esse texto. Deixa eu abrir na minha Bíblia também. Isaías 45, 21. Amém. Amém. Diz assim, do 21 ao 23. Anunciai, e chegai-vos, e tomai conselho todos juntos. Quem fez ouvir isso desde a antiguidade? Quem desde então anunciou? Porventura não sou eu, o Senhor? Pois não há outro Deus senão eu, Deus justo e salvador, não há além de mim. 22. Olhai para mim, e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou o Senhor, e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado, já saiu da minha boca a palavra de justiça, e não tornará atrás, que diante de mim se dobrará todo o joelho, e por mim jurará toda a língua. Filipenses 2, lá no Novo Testamento. Vamos ler só mais um texto. Filipenses 2, vamos ler do 9 ao 11, que diz assim: Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Você sabe o que eu acho maravilhoso, irmãos? A completude da palavra do Senhor do Antigo e o Novo Testamento. O Senhor trazendo lá em Isaías 45, trazendo uma promessa daquilo que ia acontecer, que aqueles que olhassem para Ele alcançariam salvação, e que em algum momento, que todo joelho se dobraria e que toda língua confessaria. Aí lá em Filipenses, um outro homem de Deus, escrevendo num outro momento, Paulo dizendo que ao nome do Senhor, todo joelho se dobrará, e que toda língua confessará que Cristo é o Senhor. Irmãos, nós
precisamos olhar para a cruz e considerar o Senhor. E olhar ali, eu quero terminar essa palavra dizendo para que você olhe para a cruz e olhe através da cruz. Porque olhar para a cruz através da cruz é olhar para Jesus, é considerar Ele. E eu dou ênfase nisso, irmãos, porque naquele tempo que Jesus foi crucificado, morrer crucificado era uma das mortes mais vergonhosas que tinha naquele contexto. Os homens, os mais desprezíveis, os piores, os que tinham uma condenação mais terrível, eram aqueles que morriam dessa forma. E Jesus, quando Ele vem, que Ele é um dos que morre dessa forma, porque outros morreram, Ele morre numa condição onde Ele não precisaria. Nós sabemos disso. Aqueles textos que nós lemos de Romanos 4:25, Coríntios 5:21 e Gálatas 5:23, Ele se fez maldição por nós para estar ali naquele lugar. Ele não precisava daquilo, irmãos, mas é essa atitude que de alguma forma precisa alcançar as nossas vidas e o nosso evangelho nesse tempo de hoje. Então, se você está aqui nessa manhã, considere a obra de Jesus sobre a sua vida, considere a entrega de Jesus, perceba a cruz de outra forma, perceba a entrega de Jesus por você com outros olhos, carregue o seu evangelho daqui para frente. Até aqui foi de uma forma, mas daqui para frente, considere o Senhor de uma outra forma na sua vida. Carregue a mensagem de Jesus, irmãos, de uma forma que isso venha mudar o seu caminho, mudar os seus dias, mudar as suas ações. E eu não estou falando sobre algo emocional, mas eu estou falando sobre algo que gera transformação no seu interior, sobre algo que te toca e que te faz querer agir diferente, que te faz querer ser diferente, porque Ele fez algo por nós, porque a entrega dEle tem que ter sentido nas nossas vidas. Amém? Fica de pé no seu lugar. Glória a Deus. Oh, Jesus. Oh, Senhor. Feche os seus olhos se você puder, meu irmão. Ore comigo nessa manhã. Oh, Jesus. Senhor, nós precisamos digerir essa palavra, ruminar aquilo que veio sobre nós nessa manhã. Jesus, nós queremos olhar para a cruz e te considerar. Meu Deus. Jesus, nós queremos entender o que isso significa. Jesus, nós queremos que o nosso evangelho seja transformado. Eu quero esse evangelho de cruz, Pai. Eu quero, Senhor, esse evangelho de cruz. Jesus, eu vivo um evangelho de muitas coisas. Ah, Senhor, mas um evangelho de cruz passa muito longe de mim, muitos dias. E isso me torna, Deus, alguém indiferente à obra do Senhor. Senhor, não é algo emocional, mas como não se emocionar com o Senhor? Como olhar para isso, Jesus, e não ser afetado pela tua obra? Senhor, como olhar para isso e não considerar o Senhor naquele lugar e aquilo que o Senhor fez? Nós, Pai, olhamos para a cruz nessa manhã, mas quando olhamos para isso, Deus, olhamos para o Senhor. Olhamos, Jesus, para quem o Senhor é. Os nossos corações precisam ser alcançados pelo Senhor nessa manhã, por essa mensagem, Deus, que fala ao teu respeito, por essa mensagem, Deus, onde o Senhor é o centro, por esse evangelho, Jesus, que não se negocia com coisas ou pessoas, mas que tem o Senhor colocado em primeiro lugar.
que tem o Senhor no centro das nossas vidas. É sobre isso, Deus, que nós falamos, que nós ouvimos, que nós declaramos essa manhã. É sobre isso, Deus, que nós queremos ser afetados nessa manhã, Jesus. Não só eu, Pai, mas eu e os meus irmãos aqui neste lugar. Senhor, nós queremos perceber o Senhor nessa manhã. Uma vida, Deus, que te coloca num lugar onde nós o observamos, onde nós o olhamos, Deus, onde nós observamos e somos salvos, somos constantemente tocados pelo Senhor. Aquele povo, Deus, lá no deserto olhou e foi curado. Senhor, nós olhamos e encontramos o autor da salvação. Nós olhamos e encontramos o Cristo entregue por nós. Acha os nossos corações, Deus, nessa manhã. Gera impacto, Deus, sobre o nosso evangelho. Gera impacto, Deus, sobre as nossas vidas no Senhor. Pai, nós estamos cansados de caminhar distantes do Senhor. Nós sabemos, Deus, que todos pecamos e fomos destituídos da Tua glória, mas a obra da cruz nos religou ao Pai, a obra do Filho nos conecta com o Senhor Deus. E nós contemplamos o Senhor nessa manhã, nós olhamos para a cruz nessa manhã e somos afetados por Jesus, somos afetados pela sua entrega, somos afetados por essa palavra que salta, Deus, de um madeiro e que ganha os nossos corações, Jesus. É esse Cristo que nós queremos, é esse evangelho que nós declaramos, é essa mensagem que nós dizemos nessa manhã que ganha o nosso coração. Cristo, Cristo entregue, Cristo levantado, Cristo aquele que morreu, mas ressuscitou, aquele que se colocou como maldição por nós, mas que ganhou um lugar à destra de Deus, pela sua obra, pela grandiosidade do seu ato. Nós declaramos a sua grandeza, Jesus. Quebra, Senhor, a indiferença do nosso coração. Quebra, Senhor, a indiferença do nosso coração, que não enxerga Jesus naquele lugar como deveria, que não te percebe, Senhor, naquele ato de entrega como deveria. Quebra, Senhor, o gelo da nossa alma, do nosso espírito, da nossa mente, Deus, daquilo que não nos faz te perceber, Cristo. Quebra a dureza, Senhor, do nosso interior, dos nossos dias, Senhor, que caminham longe de Ti, Pai. Encontra os nossos corações gélidos aqui nessa manhã, Senhor, mas nós queremos te perceber, nós queremos contemplar o Senhor Jesus, de uma maneira que nós enxergamos a Tua obra, Senhor, de uma maneira que nós contemplamos quem o Senhor é. Alcança, Senhor, as nossas vidas aqui nessa manhã. Oh, Jesus, ore ao Senhor, meu irmão. Jesus, nós estamos aqui. Não nos deixa sair daqui sem sermos tocados, Deus. Ao Senhor queremos ser ligados. Não nos deixa sair daqui indiferentes ao Evangelho, à mensagem da cruz. Ganha os nossos corações. Jesus, nessa manhã nós
Queremos ser aceitos pelo Senhor. Queremos ser aceitos diante do Senhor como homens e mulheres que se arrependem mais uma vez pela distância das nossas vidas com o Cordeiro. Acha os nossos corações aqui nessa manhã. Acha os nossos corações aqui nessa manhã, Cristo. Nós olhamos para Ti. Nós olhamos para Ti, Jesus. Aproveita esse momento, meu irmão. Coloque a sua vida diante do Senhor. Talvez tenha muito tempo que você não faz isso. Talvez tenha muitos dias que você não se coloca diante do Cordeiro e o reconhece. Talvez as suas últimas orações se resumiram só a pedir algo a Ele, só a clamar por coisas naturais. Aproveita essa oportunidade de se colocar diante do Senhor, sem nada a pedir, sem nada a querer, a não ser Ele. E Ele na sua vida, e Ele nos seus dias. Jesus, nós estamos aqui nessa manhã pelo Senhor. Nós estamos aqui nessa manhã pelo Senhor. Não pelo que o Senhor pode nos dar, mas por aquilo que o Senhor é.